eu tô entediada e eu não tenho nada pra fazer. Então pensei, por que não falar com meus seguidores sobre algo que eu tenho propriedade? Isso não que eu não tenho propriedade em nada. Mas, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é escrever. Eu acho que o penúltimo vídeo eu fiz sobre os livros que eu estou lendo recentemente. E dá pra ver que eu leio muita coisa, tipo, muita coisa aleatória, sabe? Eu gosto de ler coisas diversas. Então, eu acho que por eu ler desde pequena, livros de ficção e tal, despertou a minha vontade de escrever. E eu escrevo, assim, desde pequena seria algo muito forte de dizer, mas quando eu era pequena eu já gostava de escrever historinhas. Mas eu comecei na pré-adolescência a querer escrever uma história, tipo, um livro, um romance. Só que eu nunca conseguia chegar até o fim. E às vezes eu tinha uma ideia muito boa, mas era uma ideia, tipo, pro meio do livro, e o resto não ia desenvolvendo muito bem. E sempre que eu tento escrever algum livro de ficção, tipo um romance, eu acabo achando tudo muito infantil, tipo, uma coisa que uma menina de 12 anos escreveria no Wattpad. E tava tudo bem no começo, porque eu era uma menina de 12 anos escrevendo no Wattpad. Mas agora não. Então, o livro ser infantil, não sendo a intenção do livro, me deixa... não quero mais escrever. Então, na adolescência, né, que sentimentos estão muito à flor da pele, eu queria colocar pra fora de alguma forma. E foi assim que eu descobri que eu gosto de escrever poesias, porque poesia é muito bom. Porque você não precisa escrever detalhadamente, você não precisa escrever que nem um conto, que nem um conto não, que nem um romance. O romance você precisa escrever pra outra pessoa entender. Um livro de ficção, você precisa, tipo, dar os detalhezinhos. Poesia não, você escreve do jeito que você quiser. Você pode escrever de... Entendeu? Acho que deu pra entender. Qualquer coisa que você escrever pode ser poético. Então eu gostava de escrever poesia por causa disso. Gostava no passado, porque eu ainda gosto, mas faz muito tempo que eu não escrevo. Porque eu não sou mais problemática que não era antes, né? Porque realmente, quanto pior eu tava mentalmente, mais eu escrevia. Eu acho que por isso que é uns 3 dias ou mais. Acho que faz mais. Alguns dias atrás eu escrevi um conto. Porque assim, uma pessoa que eu gosto muito me recomendou a escritora Lígia Fagundes Telles, que é a minha escritora preferida atualmente. E ela é uma escritora de contos. Eu acho que ela já escreveu histórias mais longas, mas ela escreve contos. Eu li 3 livros dela de contos. Sendo que um deles também tinha... Não era só ficção, também tinha a memória dela. E eu me apaixonei por conto, porque conto é tipo uma cena, sabe? Você... Não é uma história, não tem um começo, meio e fim. Talvez tenha, pode ser que tenha. Mas às vezes é tipo só aquilo. Tipo, é uma fofoquinha da vida de alguém. Eu amo um conto, é muito legal. E eu decidi que eu ia começar a escrever contos, já que eu não consigo escrever uma história tão grande. Um dia talvez eu escreva uma história grande, mas eu não tenho tanta vontade, até tenho, mas disposição não tenho não. E aí, eu comecei a escrever. E eu queria deixar em algum lugar que fosse público. Então eu escrevi no Wattpad. Apesar de que, tipo, dizer que eu escrevo pro Wattpad, eu fico meio assim, meio... O que será que vão pensar de mim, hein? Não é fanfic. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso alguém tenha interesse. Eu vou deixar o link do meu Scooby também, que eu faço resenhas de livros. Inclusive, eu fiz o da Lígia. E é isso, eu comecei a escrever contos. O último conto que eu escrevi... Eu geralmente escrevo conto assim do nada, que não tem a ver com minha vida. As poesias que eu escrevia tinham a ver com minha vida. Outras não, tipo, eu já escrevi poesia na visão de uma mulher velha, que já tem netos. Então, nem sempre tem a ver com minha vida, mas a maioria tinha a ver com minha vida, as poesias que eu escrevia. E os contos não. Um dos contos que eu gosto muito é de uma menina, que ela era uma bailarina no circo, e ela se apaixonou por um menino. E aí você vai ter que ler se você quiser saber o final. Outra é na visão de um animal, sabe? Tipo, não precisa. Ai, gente, vamos escrever, porque você literalmente tá inventando, tá criando. Você pode criar qualquer coisa, você não precisa saber fazer trabalhos manuais para inventar algo. Você pode ser a Tinkerbell da escrita, uma artesã literária. Eu acho isso muito legal. E o último conto que eu escrevi é legal, porque hoje
eu li esse conto e pensei, por que não fazer uma música em cima dele? Só que eu não sei fazer música. Eu já fiz uma música uma vez, mas horrível, muito besta. E dessa vez ficou ainda pior. A primeira música que eu fiz ficou até boazinha, essa ficou pior, ficou horrível, péssima. Mas eu chorei enquanto eu escrevi, que era muito sentimental. Enfim, você postou falando disso. E o conto, o nome é... Não nessa ordem, eu não lembro a ordem, mas é O Sino, o Café, o Sino e o Cachorro, uma coisa assim. Fala de um homem ou de uma mulher, nunca saberemos, que sempre vai para uma cafeteria, sentar no mesmo lugar, toma a mesma coisa todos os dias, só com a esperança da pessoa que ele deixou ir embora ir naquela cafeteria também tomar café e ele poder ver essa pessoa de novo. Então eu escrevi uma música sobre isso, só que um pouco mais pessoal minha. Só que ninguém nunca vai ver, porque eu não canto nem toco, então nessa tá só no mindset. E eu só fiz esse vídeo porque eu queria gravar, eu tô sem nada pra fazer. E eu queria falar sobre meu processo não, minha história com a escrita. Não tenho muito mais o que acrescentar. Eu queria lançar um livro, mas eu acho meus escritos muito imaturos. E é isso, eu escrevo de tudo, sabe? Tipo, o que você me chama pra escrever, eu escrevo. Menos livros, histórias grandes, porque eu nunca consigo terminar. Mas é isso. Eu escrevo o que você quiser. Beijos. Esse vídeo não fez sentido. Mas eu vou postar do mesmo jeito.